E deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui, irmãos. Graças a Deus que foi Deus quem prometeu. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa está desenganada pelo médico. Talvez se você não viveu isso, você já ouviu alguém que viveu. A pessoa está desenganada pela medicina. A medicina, os médicos chamam a família e diz, não podemos prometer nada. O que nós podíamos fazer, nós já fizemos, não podemos fazer nada. Eles não podem fazer, então eles não podem prometer. E eles não prometem porque eles não podem cumprir. Mas Deus é tão tremendo que num culto como esse, Ele pode descer e dizer, eu vou fechar a sepultura, eu vou confundir a medicina e eu vou acrescentar anos de vida na terra. E pode dar glória porque Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. A pessoa está desempregada, pode ser amigo do dono da empresa. O dono da empresa pode dizer assim, a primeira vaga que surgir, ela é tua e eu te garanto. Ele pode até prometer, mas por causa de alguma coisa, talvez ele não pode cumprir. Mas Deus é tão tremendo, que Deus, antes de você fazer o currículo, Ele diz assim, eu vou abrir a porta, tu vai passar, mas eu não fiz o currículo, mas eu não preciso do teu papel. Eu abro a porta, te coloco dentro, faço acontecer, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pés, vamos a um texto da palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero deixar registrado aqui a minha palavra de gratidão a Deus, por poder retornar a esta cidade, em especial nesta casa de oração. Confesso que aquele domingo de manhã eu fiquei com saudade. E eu sou grato a Deus porque Deus me permitiu retornar aqui neste lugar e rever os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Reginaldo, da sua família. Que Deus continue abençoando e prosperando o trabalho das mãos do servo do Senhor nesta cidade, nesta casa de oração, neste campo. Sou grato a Deus porque uma das coisas que é gostoso na nossa, vamos dizer assim, andança, é os amigos que Deus vai nos apresentando. E muitas das vezes os amigos não ficam juntos o dia inteiro, mas a comunhão que nasce do Espírito, isso é uma coisa que não tem preço. E eu sou grato a Deus porque eu senti uma comunhão com o Senhor, pastor. Deus abençoe. Rever os obreiros, Deus abençoe o ministério, Deus abençoe a cada irmão presente aqui nesta noite. E agradecer a Deus pela vida da minha esposa também, que me acompanha juntamente com os meus filhos, a minha congregação. Eu agradeço a Deus. Quantos acharam o texto? Dizem amém? Irmãos, enquanto eu vou ler o texto, o capítulo 24 tem 67 versículos. Eu vou ler só até o verso de número 15. Se você prestar atenção na leitura que nós vamos fazer, quando nós entrarmos no texto, você já entendeu pelo menos 50% da mensagem aqui. Então, conforme nós fomos lendo, vai desenhando na tua mente o que você está lendo, e depois Deus vai mostrar para nós os caminhos que nós devemos andar aqui. O texto vai dizer assim, Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que ele possuía, coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio do qual eu habito. Mas você vai lá na minha terra e na minha parentela, e é de lá que você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura essa moça não quiser me seguir, eu torno a tua terra e faço o teu filho ir comigo lá da onde tu saíste. E Abraão disse, guarda-te, que você não faças lá tornar o meu filho, o Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente eu darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te acompanhar, você está livre deste teu juramento. Então somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água.
pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também eu vou dar água para os teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Verso 15. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém? Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, eu li até o verso 15, apesar do capítulo ir até o verso 67, mas eu quis priorizar até o verso de número 15, porque para mim, os personagens principais do texto, para mim, está até o verso de número 15. Até o verso de número 15, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. E eu repito, que para mim são os principais personagens do capítulo 24. A Bíblia vai falar de uma moça, se chama Rebeca. Ela está sendo procurada por Eliezer. Eliezer é um senhor que foi procurar essa moça, e essa moça seria a esposa do filho do seu senhor, que no caso seria Isaque. E o seu senhor é Abraão. Então, Rebeca, Eliezer, Isaque, Abraão. Tudo começa com Deus e Abraão. O grande detentor da promessa é Abraão. E eu gosto de como o escritor, no capítulo de número 24, começa a descrever. Ele vai começar dizendo assim, ó: era Abraão velho e adiantado em idade. Aqui dá para nós calcularmos algumas datas na vida de Abraão que ficou marcado durante a sua trajetória. Por exemplo, no capítulo 12, quando Deus chama ele tem 75 anos. No capítulo de número 15, ele está com 86 anos. No capítulo de número 21, quando nasce Isaque, ele está com 100 anos. No capítulo de número 24, ele está com 140 anos. Por que ele está com 140? É fácil de escrever, porque no capítulo 24 vai dizer que Isaque tem 40 anos. E quando Isaque nasceu, se ele tinha 100 com 40, 140 anos. Aí o escritor começa dizendo, ele era velho e adiantado em idade. Mas o escritor conclui dizendo, mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Então só para você já desentalar um glória da tua garganta aí. O tempo passou, a idade chegou, mas a promessa de Deus não caiu na vida daquele homem. E o que Deus falou, ele vai cumprir. Eu vou repetir porque merece um glória melhor do que isso. O que Deus falou, ele vai cumprir. E deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui, irmãos. Graças a Deus que foi Deus quem prometeu. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa está desenganada pelo médico. Talvez se você não viveu isso, você já ouviu alguém que viveu. A pessoa está desenganada pela medicina. A medicina, os médicos chamam a família e dizem, não podemos prometer nada. O que nós podíamos fazer, nós já fizemos, não podemos fazer nada. Eles não podem fazer, então eles não podem prometer. E eles não prometem porque eles não podem cumprir. Mas Deus é tão tremendo que num culto como esse, Ele pode descer e dizer, eu vou fechar a sepultura, eu vou confundir a medicina e eu vou acrescentar anos de vida na terra. E pode dar glória porque Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. A pessoa está desempregada, pode ser amigo do dono da empresa. O dono da empresa pode dizer assim, a primeira vaga que surgir, ela é tua e eu te garanto. Ele pode até prometer, mas por causa de alguma coisa, talvez ele não pode cumprir. Mas Deus é tão tremendo, que Deus, antes de você fazer o currículo, Ele diz assim, eu vou abrir a porta, tu vai passar, mas eu não fiz o currículo, mas eu não preciso do teu papel, eu abro a porta, te coloco dentro, faço acontecer, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Agora, graças a Deus que foi Deus que fez essa promessa para Abraão. Porque só Deus poderia cumprir. Deus, quando chama Abraão, Deus faz algumas promessas. E dentre delas eu quero enfatizar 2. Deus chega em Abraão mais ou menos assim. Irmão, me permita eu parafrasear, porque a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, permita eu parafrasear. Ele começa mais ou menos assim. Abraão, eu tenho 2 coisas que eu vou te falar. Primeiro, eu vou te dar uma terra. E essa terra não é terra de lazer para você não. É que eu vou fazer a sua semente crescer. Vai crescer tão grande, será tão poderosa que eu vou fazer de você uma nação.
Então eu vou dar um endereço próprio para a tua semente. Primeiro eu dou a terra, depois eu te dou um herdeiro. E através do herdeiro eu vou fazer sua semente crescer. Agora preste atenção, no capítulo 12 ele tem 75 anos. Com 75 anos o obreiro não está pensando de mudar de casa. Com 75 anos o obreiro não está pensando em ser pai. Com 75 anos não está pensando em sair de perto da família. Mas Deus chega na porta da tenda dele e diz assim: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Que tamanho que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha Waze, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou te colocar você dentro da terra. Eu estou sentindo Deus aqui, o céu está encostando com a gente aqui. Ele aceita o desafio, sai da casa do pai, do meio da parentela, mas ele leva um parente. Ele leva Ló. E Deus não quis Ló com Abraão. É dessa maneira mesmo, irmão. Deus não quis Ló com Abraão. A pergunta é: por quê, pastor? Também não sei. Mas toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista a Bíblia me dá liberdade para pensar. Um dos motivos que eu acho que Deus não quis Ló com Abraão, primeiro, Ló foi egoísta. Porque por ele ter começado a andar com o tio, ele começou a ser abençoado porque andou com o tio. Porque o ditado é claro: tu me diga com quem tu andas, que eu te digo com quem tu és. É verdade ou não é, irmãos? Abraão era tão abençoado, a bênção de Deus, a envergadura que tinha sobre aquele homem era tão grande que quem estava perto respingava nele. É igual culto, meu irmão. Se você entrar num culto e não tiver muito afim de dar glória, eu vou te dar uma receita. Senta do lado de quem tem, que você vai ter para dar. Ó, a unção pega. Eu vou repetir, a unção pega. Não é feio para quem cochila no culto, feio é para quem está sentado do lado de quem está cochilando, que está tão gelado que congelou o irmão ao ponto dele dormir. Mas eu quero ver crente com sono dormir do lado de quem dá glória da direita. Aleluia. Ó, aleluia. Foi egoísta. Irmão, ele poderia ter dobrado o joelho. Quando o tio chamou ele, ele poderia ter dobrado o joelho e falar: tio, eu só tenho o que tenho, só cheguei onde eu cheguei porque eu estou andando com o senhor. Eu não vou escolher o lugar que eu vou, não. Eu vou ajoelhar aqui, o senhor coloca a mão na minha cabeça, me abençoa, e o senhor vai apontar para onde eu vou. Ele poderia ter ido para o deserto, mas com a bênção que estava sobre o tio, ia minar água no deserto. Mas ele olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra e disse: é para lá que eu vou. Aí está o segundo ponto que eu acho, porque Deus reprovou Ló com Abraão. Porque Ló andava por vista, e Deus chamou Abraão para andar por fé. Quem anda por fé não combina com quem anda por vista, e quem anda por vista não combina com quem anda por fé. E eu vim aqui pregar numa escola bíblica, não tenho nem esse conhecimento para te ensinar, mas eu quero ser boca de Deus. E como boca de Deus, Deus queima no meu coração aqui agora uma palavra e eu vou mandar. Deus vai cortar o cordão umbilical de alguém aqui. Oh, glórias ao nome de Jesus, viu? Aquela ligação que você recebe para saber como é que está o território, aquela chamada que você recebe para saber como é que anda. Deus manda dizer: é necessário para mim cumprir na tua vida, eu cortar o cordão umbilical. Fica tranquilo, eu vou limpar, eu vou tirar, vou abrir o teu caminho, mas eu vou te prosperar. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Alabaxouri calabai. Quem anda por vista só vê defeito. Quem anda por vista não vê o horizonte. Quem anda por vista só sabe ver crítica. Quem anda por vista só sabe dizer, vir na contramão dizendo que não vai dar certo. Quando ele se levanta, o texto vai dizer que Abraão chama Ló e diz assim: filho, nós somos sangue do mesmo sangue, somos parentes, somos irmãos. Porque Deus vai cortar o cordão umbilical, irmão, mas não é para ter contenda, não. É necessário que Deus corte esse cordão umbilical. Alabaxouri calabai. Abraão falou assim: ó, você escolhe a banda que tu for. Se tu subir, eu desço. Eu vou ao contrário. Se tu subir, eu desço. Se tu descer, eu subo. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Vai para onde tu quer ir. Ele olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra e falou: é para lá que eu vou. O texto diz que quando Ló levantou o acampamento, que se distanciou de Abraão, Abraão levanta o acampamento no capítulo 15. Deus chega e diz: onde você vai, Abraão? Eu estou procurando a terra que tu me prometeu. A terra é aqui. Aqui. Não, mas aqui não é bom, não. Não é bom, mas é aqui que eu estou te dando. Mas a terra é seca, mas é aqui. Mas não tem água, é aqui. Não tem pasto para os meus camelos, mas é aqui. Senhor, mas o meu sobrinho foi para uma terra tão bonita. Abraão,
A promessa está na vida de quem? Dele ou da tua? Não, o Senhor chamou eu. Então a terra pode ser seca, mas se tu bater a enxada no chão, eu vou fazer brotar água nesse... Eita! Deus está mandando eu liberar uma palavra. Eu quero ser profeta nessa casa aqui. Eu vou abrir as portas, eu vou suprir necessidade. O nome vai longe, porque sou eu, Deus, quem chamei, e eu vou fazer. Você pode dar um glória por esta palavra? Ei, calabachou. Ei, calamai. Mas vamos para frente aqui por causa do horário, senão nós não chegamos no 24. No capítulo 15, Deus deu a terra. Só que ele não tinha um herdeiro. Mas Deus chegou e falou para ele: ó, eu estou te dando a terra, mas fica tranquilo que eu vou também te dar o herdeiro. Ô Senhor, eu já estou com 86 anos de vida. Estou andando contigo fazem 11 anos. Capítulo 15, 75. Capítulo 12, 75. Capítulo 15, 86. Deus disse, porque até o 15 ele não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. Deus falou para ele: seu nome é Abrão? Abrão. Vou mudar teu nome agora. É Abraão. Ou seja, de grande pai, pai de multidão. Não estou brincando de prometer não, Abraão. Vai crescer. Só que tem uma coisa, ele tinha nome, mas não tinha herdeiro. Tinha promessa, mas não tinha realidade. Capítulo de número 16, o texto diz que Sara tem uma ideia catastrófica. Sara chama Abraão e faz uma reunião de família e diz assim, eu estou parafraseando, viu, irmão? A minha tradução não diz isso nem a sua, mas na minha mente diz. Abraão é chamado por Sara e Sara diz assim: Abraão, quando Deus te chamou e falou que tu ia ser pai, ele falou que eu ia ser mãe? Não, ele não comentou nada de você não, Sara. Outra coisa, quando ele te chamou e falou que tu ia ser pai, porventura tu falou para ele que a tua esposa é estéril? Capítulo 11, verso 30 vai dizer que ela era estéril. Não, também não, porque ele não perguntou. Então está aí, por que não acontece, Abraão? Vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos ajudar Jeová a fazer? Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa? Desse jeito não vai cumprir nunca, desse jeito. Vamos ajudar Deus. Irmão, o que tem de gente colocando a mão onde Deus não convidou. O que tem de gente querendo pitar onde Deus não pediu pitada. O que tem de gente que fica querendo falar e querer que está mostrando, está por dentro. Deus está dizendo, não estou perguntando nada, eu só estou trabalhando. Ninguém está entendendo, mas eu cheguei com um tempo novo. Eita, quem está ligado, fica ligado que Deus está falando aqui, é um tempo novo. Aleluia. Sara diz assim, vamos ajudar Deus a fazer? Coabita com Agar. Ela é tua, a lei permite. Eu sou tua mulher, estou permitindo. E a lei permite, coabita com ela. Vamos dar uma mãozinha para Deus para cumprir a promessa. Abraão acreditou na palavra de Sara, ele coabita com Agar. Diz o texto que de Abraão com Agar nasce Ismael. Capítulo de número 17, Deus volta para falar com Abraão. E quando Deus volta para falar com Abraão, Ismael já era um menino. Eu quero crer que Deus não descia direto para falar com Abraão sobre isso. Porque no 16 ele coabita com Agar, 9 meses de gestação, até nascer um menino. Até o menino crescer um pouco. No 17 Deus volta para falar com ele. Diz, Abraão, a terra eu já te dei. Agora o herdeiro vai vir aí. Diz, não, senhor, o senhor já me deu. Faz tempo que o senhor não me visita. Olha que meninão bonito aqui. Não, isso aí quem arrumou foi você. E eu vou te dar uma notícia. Você arrumou problema para mais de metro, viu, Abraão? Você vai embora e vai deixar problema para a tua geração. Porque eu tenho uma notícia para alguém aqui. Não coloque a mão onde Deus não te convidou, para que não vire peso para a tua descendência. Porque a Bíblia vai dizer que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então não queira pagar preço com a tua geração por colocar a mão onde Deus não te convidou. Mas eu também tenho uma notícia da parte de Deus. Para quem é fiel a Deus, enquanto a maldade dos pais nos filhos vai até a 4ª, Números vai dizer que a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Aleluia. Eu vou te dar. Capítulo de número 18, diz o texto que Abraão está sentado na porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Por volta de meio-dia. Abraão sentado na porta da tenda, quando a minha tradução vai dizer assim, ó, 3 anjos visitam Abraão. Que visita, irmão. O original vai dizer 2 anjos e o Senhor. Abraão sentado na porta da tenda, quando o anjo se apresenta para Abraão, e um dos 3 pergunta para ele, cadê Sara, tua mulher? Sara? Sara está na tenda aí para dentro aí.
O anjo diz: no tempo determinado eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. A Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda, não foi convidada para conversa, mas por trás da tenda, diz o texto que quando ela ouve o varão dizer para Abraão: Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, a Bíblia diz assim: e riu Sara consigo. O original vai dizer: e riu Sara por dentro. Sabe o que o texto está dizendo, irmão? Ela não deu gargalhada, não. Ela não fez barulho rindo, não. Ela só pensou, desceu no coração e razoou na mente. E o anjo conversando com Abraão aqui, e Sara dentro da tenda escutando a conversa. Quando ela ri quietinha lá dentro, o anjo pergunta para ele: por que Sara está rindo? Eita! Eu quero crer que deu um nó na cabeça de Abraão. Quem sabe Abraão pensou: eu lá sei se Sara está rindo. Sara está lá dentro, eu não sei nem o que ela está fazendo. Só que ela não foi convidada nem para ouvir, quanto mais para falar. Mas ela entrou na conversa sem ser convidada. Ela gritou lá de dentro: eu não ri não. O anjo disse: só fica um minutinho aqui que eu vou dar uma palavra para ela. Não diga que você não riu porque você riu. Agora fica aí com o assunto é com o teu marido. No tempo determinado eu vou voltar aqui, Abraão, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Mas ela é estéril, mas eu vou fazer cumprir. Mas eu estou velho, mas vai cumprir. Está difícil para nós dois, mas vai cumprir. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Para resumir, irmãos, por causa do horário, o texto vai dizer que no capítulo de número 21 nasce Isaac. E antes de eu partir por 22, me permita eu pensar com os irmãos como foi a escolha do menino. Porque você sabe que o nome Isaac significa sorriso. Eu fico imaginando quando nasceu o menino, quem sabe Sara disse assim: ô Abraão, eu tenho uma sugestão para o nome. E qual que é, Abraão? Sorriso, Isaac. Mas por que, Sara? Porque eu preciso confessar um negócio. No dia que Deus prometeu, eu falei que não, mas eu ri mesmo. O tempo passou, empurrou com a barriga, mas lá na frente teve que vomitar. Não adianta esconder, porque lá na frente vai ter que vomitar. Capítulo de número 21, nasce o menino. Capítulo de número 22, Abraão sofre um dos maiores desafios da sua chamada. E eu queria dar uma pincelada nesse capítulo. Deus, quando chama Abraão e promete um filho, levou 25 anos para a promessa se cumprir. Quando a promessa se cumpriu, Deus vem um dia na tenda dele e diz assim: eu quero teu filho de volta. Irmãos, minha mente é muito rasa para entender uma Bíblia tão profunda, uma palavra tão profunda. Mas só para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Os irmãos já deu presente para alguém, depois se arrependeu e ficou com vontade de pegar de volta? Olha Deus falando, irmão. Sem apertar, a gente já viu até gente pôr a mão na cabeça assim, Eu quero crer que foi mais ou menos assim. Por que você não pede de volta? Porque não faz parte e isso não desce no seu consentimento. Mas se você pudesse, tu pegava de volta. Eu quero crer que foi mais ou menos assim. Levou 25 anos para Deus dar. E quando Deus dá, que Abraão está feliz, Deus diz: eu quero um menino. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Deus queria mostrar para Abraão que não queria o filho. Deus queria o coração dele. Deus queria marcar o coração. Deus estava falando para Abraão entre linhas o seguinte: a chamada que eu tenho contigo e o peso que eu tenho contigo, a credencial que eu vou dar para você, Abraão, vai ter um peso tão grande que nada e nem ninguém pode ser mais importante na tua vida do que eu. Irmãos, se eu tirar minha credencial do ministério aqui, na frente está escrito o meu nome, no verso está escrito o meu cargo eclesiástico. O que Deus estava falando para Abraão é o seguinte: teu nome não vai aparecer nem na frente nem no verso. Na frente eu vou te dar um título que é amigo de Deus, e no verso, pai da fé. Só que para isso tem um preço, irmão. Tem gente que quer ser, mas não quer pagar para chegar lá. Deus falou para Abraão assim: eu vou provar você, dá teu filho. Ali, quando eu estava estudando esse capítulo 22, irmãos, eu peguei um comentário de um determinado pastor e eu gostei bastante. Nesse capítulo, Deus revelou para Abraão uma fé chamada de fé adulta. Eu não sabia nem que tinha fé infantil, quanto mais adulta. E eu fui pesquisar o que é fé adulta. A fé adulta, ela tem algumas características. E uma delas é o seguinte: ele teve essa fé, e quem tem fé adulta não questiona. Obedece mesmo sem entender o que está acontecendo. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, em momento algum Abraão diz assim: Senhor, eu vou te dar. Mas por que o senhor está pedindo? Não, o texto vai dizer: Deus pediu, na hora ele falou: eu vou entregar. Segundo, vê adoração no meio da prova.
Fé adulta vê adoração no meio da prova. Porque às vezes nós entramos na igreja passando por um turbilhão, não tem coragem nem de abrir a boca, nem de erguer a mão para dizer, eu te amo, Jesus. Aí alguém pergunta, meu irmão, parece que hoje você não está legal. Ah, você não sabe nem o que eu estou passando. A fé que Deus deu para este homem não teve questionamento, teve adoração no meio da prova. Quando ele chega no pé do monte que Deus mostra, é um Moriá, ele fala para os seus servos, fica aqui, eu vou subir com o menino rapidinho ali e eu já volto. O senhor vai demorar? Não vamos demorar não, a gente vai ali, adora e a gente volta. Você entende isso, irmão? Agora o que me chama a atenção é que ele viu ressurreição, se houvesse morte. Pode parecer simples eu falar isso, mas quando você pega o texto, você não vai ver em momento algum, até Gênesis 24, que Deus tinha ressuscitado alguém. Quando eu falo de ressurreição, eu posso não acreditar, mas eu já entendo o que é. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, Elias e Eliseu ressuscitaram 2 jovens, ou seja, eu já ouvi falar. Mas eu estou falando de um tempo que esse homem creu na ressurreição antes de ouvir falar que tinha ressurreição. Aí ele entra na galeria dos heróis da fé. E o escritor de Hebreus vai dizer, pela fé. Abraão sabia que o menino era o sucessor da promessa. E ele também estava confiante que mesmo que Deus o tomasse, ele era poderoso para fazê-lo ressurgir do meio dos mortos. Sabe o que é isso? A fé adulta não questiona. A fé adulta obedece, adora e crê no invisível. Deixa eu abrir um parênteses para os irmãos aqui, irmãos. Eu fui pregar no alto da Zona Norte, na Vila Bonilha, no alto de Pirituba, Zona Norte de São Paulo. Na verdade, eu trabalhava na Barra Funda, e eu trabalhei com um amigo meu, na época, diácono da igreja, hoje já pastor. E ele contava umas experiências de uma irmã chamada Celestina, que congregava com ele, pastor Reginaldo. E eu falei para ele um dia, falei, pastor, o irmão, Simval, ele chamava-se Simval. Eu falei, Simval, essa mulher, se a Bíblia não tivesse sido escrita, essas experiências que você conta dela, se a Bíblia não tivesse sido escrita, ela ia entrar na Bíblia. Alguém ia colocar ela lá. Porque essas experiências aí a gente só ouve na Bíblia. Só para os irmãos terem uma base, 98 anos de idade. Os filhos e netos músicos da igreja. O culto começava às 6h30. Eles passavam na casa dela entre 10 para 6, no máximo 6 horas para pegá-la e levá-la para a igreja. Ela morava 7 quarteirões para baixo da igreja. E um dia ela trocada, banhada, esperando os filhos. Quando ela olhou no relógio, estava faltando poucos minutos para 6h30. Ela disse, Senhor, os meus filhos não vão vir me buscar. Porque eles são músicos, eles chegam antes de o culto começar para preparar os instrumentos. E já vão dar 6h25, o culto começa às 6h30, eles não passaram aqui. Estava um pouco frio aquela noite, quiseram preservar ela, mas ela disse, Senhor, eu não quero ficar em casa não. Eu quero te adorar, eu quero te buscar. Eu sei que os meus filhos estão com cuidado de mim, mas se o Senhor não cuidar de mim, ninguém cuida. Eu vou surpreender meus filhos. O Senhor me ajuda a chegar na tua casa. Ela fechou a porta da sala, ela fechou o portão. E quando ela deu os primeiros passos, a vista dela escureceu na calçada, ela olhou para a reta da igreja, ela colocou a mão na árvore e fechou os olhos que a vista escureceu, e ela fez uma oração na calçada da casa dela, Deus, não me deixa cair no meio da rua não, eu não estou indo passear não, eu quero ir na tua casa, o Senhor me ajuda? Ela disse quando falou com Deus, o Senhor me ajuda? Ela sentiu que alguém pegou no cotovelo dela e disse, vamos irmã Celestina, era o diácono da igreja, dizendo, vamos que o culto está para começar. A senhora chegou na hora certa. O anjo transladou aquela mulher da porta de casa até a porta da igreja. Eu não estou falando para quem acha que crê, eu estou falando para quem crê, e quem crê vê a glória de Deus. Falei para o irmão Simval, rapaz, eu quero conhecer essa mulher. Ele disse, eu vou falar com o meu pastor, o senhor vai para pregar e conhecer ela. Eu falei, não, eu não quero nem pregar, eu vou para conhecê-la. Resumindo, fomos e pregamos. Mas quando acabou o culto, Simval chegou em mim e falou, irmão Isaías, a irmã Celestina não veio. Estava uma noite de garoa deitada, aquele ventinho típico de São Paulo. A irmã Celestina não veio. Falei, puxa, que dó, hein? Até você me trazer de novo nessa igreja aqui. Ele falou, não, mas falei com o filho dela. Diz que vai passar na casa dela para tomar um café com ela e ficar uns 10 minutos com ela. Falou que as portas estão abertas. Falei, então eu vou. Chegamos na casa da irmã Celestina, para os irmãos desenhar na tua mente aí. Eu sentei na cabeceira da mesa.
Ela sentou na minha mão direita. Quem coube sentou ao redor da mesa, e quem não coube ficou de pé. Aqui era uma porta que saía para o corredor da casa dela, lá para a lavanderia. E ali era uma porta de quem entrava na frente, passava pela sala para chegar na cozinha. De repente o filho dela virou para mim, para ela, disse: mãe, isso aqui é o irmão Isaías, ó. Pregou na igreja, veio para conhecer a senhora. Uma senhora baixinha, de pele bem morena. E a pessoa, quando está ficando com uma determinada idade, parece que a menina dos olhos vai ficando azuladinha, né? Ela com aqueles olhos bem azul por causa da idade, 98 anos. Quando ele disse assim: é o irmão Isaías, veio para conhecer a senhora, ela ergueu a cabeça e virou para o meu lado. Quando ele parou de falar, ela olhou para mim e falou assim: e como é que vai a obra de Deus na tua vida, moço? Irmão, quem sou eu para contar um testemunho para aquela mulher? Eu fiquei até com vergonha. Eu falei: a mulher conta cada testemunho, eu vou contar o quê? Então do jeito que ela mandou, eu devolvi para ela. Eu falei: na minha vida está bem, da senhora. Deixa eu contar uma ilustração, viu, irmão? Não vai sair falando aqui que eu falei isso aí, não, que é ilustração. Camarada, quando estava em vida, o bairro dele sofreu uma grande enchente. As casas do bairro todas foram afetadas, destruídas e a maioria derrubada, mas a dele ficou intacta. E ele fez um voto com Deus: Senhor, aonde eu passar, eu vou pedir a oportunidade de contar o testemunho que o Senhor guardou minha casa para o teu nome ser glorificado. Aonde ele ia, ele queria contar o testemunho. E um dia o irmão morreu e foi para o céu. Chegou no céu, estava tendo um culto. E ele falou: se eu contar o meu testemunho no céu, os anjos vão chacoalhar. Pediu a oportunidade: será que eu posso contar meu testemunho? O anjo disse: só um minutinho, que depois dessa senhora é o senhor. Quando chegou a hora dele, que ele levantou para contar o que tinha acontecido na terra, o anjo puxou ele e disse: só cuidado com o que o senhor vai falar, porque Noé está na plateia. Nota de rodapé: sempre vai ter alguém mais experiente do que a gente, irmão. Quando ela falou: como é que vai a obra de Deus na tua vida? Eu falei: na minha vida está bem, da senhora. Ela disse: eu estou firme naquele que me prometeu. Aleluia. Ela disse assim: irmão, guarda o que eu vou te falar, porque talvez nós nunca mais vamos se ver. E nunca mais nos vimos mesmo. Se na época nem casado eu era, ela já tinha 98 anos. Hoje só de casado eu tenho 16. Ela disse: tem situação que nós não podemos olhar para a circunstância, porque se a gente olhar para a circunstância nos derruba. A gente tem que olhar por cima dela naquele que nos chamou e nos prometeu. Ô glória, estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Não olha para o que te cerca, olha para cima, aquele que te chamou e te prometeu. Olha o que ela disse, irmãos. Ela falou assim: eu tenho 98 anos de idade. Ela disse: quando eu tinha 78 anos, ou seja, 20 anos atrás. Ela disse: eu estava sentada nessa mesma cadeira, 11 horas da manhã, minha porta encostada porque estava ventando, e eu tomando um prato de sopa. Ela disse: não deu tempo de eu dar a primeira colherada. Quando eu fui provar a sopa, eu escutei alguém chamando meu nome. Disse ela: Celestina. Ela disse: quando eu ergui a cabeça, tinha um varão na minha frente, vestido com uma farda do exército, de olho em mim. Ela falou: coloquei a colher no prato, olhei para ele, ele disse: eu sou um enviado do trono, vim com uma ordem do trono te buscar, porque teu tempo venceu na terra. Ela disse: eu não fiquei olhando para a circunstância, eu olhei para a promessa. Olhei para aquele varão e disse assim: se você é um enviado do trono, eu não vou com você hoje, porque o meu Deus me prometeu que eu vou ver toda a minha casa dentro da casa dele. Eu tenho neto desviado, filho afastado, nora que não quer saber de Jesus, e ele falou que eu vou ver, então eu não posso ir hoje. Ela disse: ele bateu continência e sumiu, e uma voz encheu minha cozinha dizendo: seja feita conforme as tuas palavras, mulher. Ela disse: 20 anos se passou. Se Jesus quiser me buscar agora na mesa, eu posso ir, porque eu estou que nem Josué. Hoje eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Deus está dizendo para alguém aqui: não olhe para o problema, olha por cima para aquele que te prometeu. Oh, labachoure calabai. Capítulo de número 23, irmãos. Nós estamos no 23. No 23, Sara morre. E no 24, nós entramos no texto que nós lemos. Abraão com 140 anos, pai de um moço solteirão, viúvo. O Abraão viúvo, pai de um solteirão de 40 anos. Nota de rodapé para quem acha que está ficando tarde: ainda há esperança.
Abraão, quando olhou para o filho, Abraão sabia que com a ida dele o filho seria o sucessor. Olha o que Abraão pensou: meu filho não pode se casar com qualquer mulher. Por que, Abraão? Porque se meu filho se envolver com qualquer mulher, a aliança que Deus tem comigo será quebrada. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta é de mistura. Deus gosta de raça pura. Por que Faraó quis matar os inocentes? Porque quando o Faraó disse: esse povo está crescendo demais, vai se tornar mais poderoso do que eu. Eu preciso dar um limite nesse povo aí. Vamos segurar esse povo aqui? Um dos sábios de Faraó diz: não segura não. Porque quando eles chegaram aqui, eles já chegaram dizendo: estamos chegando, mas num dia nós vamos embora, hein? Faraó diz: não podemos perder a mão escrava desse povo não, mão de obra escrava não. Eu preciso segurar aqui. Só tem um jeito de você segurar esse povo: misturar eles. Se tiver mistura, a aliança dos deuses deles se quebra. Faraó disse: eu sei o que eu faço. Macho, de 2 anos para baixo, manda matar todos. Mas aí vai ser uma chacina. Mas é assim que eu quero. Por quê, Faraó? Porque lá na frente, as mesmas mocinhas que teria a idade desses moços vai começar a procurar hebreu nas tribos e não vai achar da mesma idade. Elas vão olhar e vai dizer assim: mãe, eu estou gostando de alguém. A mãe vai dizer: de que tribo que é? Da nossa tribo ou da tribo dos outros? Não. Aqui não tem. Aqui ou é mais velho ou é mais novo. Eu olho para um lado, só tem criança. Eu olho para o outro, só tem mais velho. Não tem. E aonde você está achando alguém aí? Lá no Egito. Falou: se for no Egito, a aliança quebra. Deus olhou e falou: mas antes dessa aliança tua, tu pensar que eu quebro, eu vou descer e vou quebrar você e vou arrancar o que é meu daí. Abraão olhou e falou: o meu filho não pode se misturar com qualquer mulher. Por quê? Porque se eu faltar e meu filho tiver mistura, a aliança de Deus quebra com ele. Ele se preocupou com o futuro do filho. Nota de rodapé aqui, irmãos. Os irmãos podem até me chamar de quadrado, mas meu filho fez 14 anos esses dias e a minha filha fez 11 anos. Eu já oro. Se Jesus voltar, amém. Mas se der tempo de alcançarmos lá, eu já oro pela minha futura nora. E eu já oro pelo meu futuro genro. Alguém procura para ser mulher ou ser um jogador de futebol, nada contra, pelo amor de Deus. Mas para mim, sendo cheio e cheia do Espírito Santo, é o que eu peço. Eu vou dar uma notícia para você. Pode ter saião, cabelão, Bíblia, está no meio dos crentes, mas se houver incompatibilidade de ministério, um vai abafar a chamada do outro. Então, como homem de Deus, eu quero lançar uma palavra aqui: nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem na tua casa e na tua geração. Receba esta palavra. Oh glória! Abraão olhou e Abraão disse: meu filho não pode se misturar com qualquer mulher. Ele chama Eliezer, o mordomo mais velho da casa, diz: Eliezer, vem cá. Aí nós entramos no texto. Se você prestou atenção, você vai entender. Coloca a mão debaixo da minha coxa aqui, que eu vou fazer vocês fazer um juramento para mim diante do Deus que eu sirvo. Eu quero crer que quando Eliezer foi colocar a mão, ele pensou: não, só um minutinho. Por que, Eliezer? Quem está mandando é o teu Senhor, coloca a mão, respeita. Não, eu respeito. Eu respeito tanto que antes de colocar a mão e jurar, eu preciso saber o que eu vou jurar. Por quê, Eliezer? Porque eu preciso saber se eu vou ter condição de cumprir o juramento. Sabe que cuidado é esse, irmão? É que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir: a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Eu vou repetir: quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Se tem uma coisa que Deus não quebra, é princípio. Mas o princípio quebra alguém que quer quebrar o princípio. Você pode não gostar, tu pode não engolir, pode não bater, mas tem que respeitar. Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Olha, irmãos, desculpa do que eu vou dizer. Eu tenho pavor de pessoas que não sabem nem a vida do pregador ou do cantor e fica tirando selfie e colocando nas redes sociais: referência para a nossa geração. Você conhece a vida? Esses dias eu estava pregando num determinado lugar, não vou falar onde que está filmando, vai que alguém está me ouvindo. Alguém falou assim para mim lá do lugar: pastor, o senhor conhece esse pregador aqui? Conheço. Tem amizade com ele? Não. Já sentamos no púlpito, mas a amizade não, só a paz do Senhor. Pensei: o senhor quer o contato dele? Ele falou: não, eu tenho 3. Mas os 3 nenhum dá. Falei: não, mas eu tenho um pastor amigo meu que dirige uma grande vigília em São Paulo.
Provavelmente ele consegue para o senhor. Ele falou, o senhor consegue para mim os telefones e passa para mim? Aí eu vejo se é algum desses. Eu falei, não, eu consigo sim. O senhor quer trazer ele para pregar aqui? Não, eu quero cobrar ele. Oxente, cobrar? Sim. Ele veio aqui, ele fez uma grande compra, foi embora e não pagou. Não me atende, não atende os irmãos, bloqueou todo mundo. E 15 dias atrás, eu tinha visto uma publicação de um jovenzinho que quer ser pregador, tirando um selfie e colocando embaixo assim, ó, referência para as nossas gerações. Referência ao teu pastor, que cuida de você, ora por você, jejua por você, ensina você e está lutando para te colocar no céu. Você pode dar um glória por esta palavra, irmão? Eliezer falou, eu não posso jurar para esse homem que o Deus dele é assim, ó, são amigos. O senhor pode falar primeiro o que eu tenho que jurar para saber se eu posso cumprir? Aí Abraão começa, primeiro, você não vai deixar meu filho casar com uma cananeia. Ele disse, não, isso aí eu consigo. Eu vou virar uma pedra de tropeço se entrar uma cananeia no caminho dele, isso aí eu consigo. Segundo, não deixa meu filho casar com ninguém daqui. Vai lá na casa do meu pai, da onde Deus me tirou, da terra da minha parentela, e vai buscar uma esposa para o meu filho lá. Promete? Isso aí também eu consigo, eu prometo. Só tem uma coisa, Abraão, eu vou lá. E se eu não achar ninguém lá, ou quem eu achar não quiser vir comigo? Eu volto aqui, pego o teu filho e levo para lá. Abraão diz, não, não faça isso. O Deus que me tirou da terra do meu pai, lá da casa da minha parentela, ele vai enviar o anjo dele adiante de você e vai preparar o caminho. Não faça meu filho voltar lá. Sabe o que Abraão estava ensinando para Eliezer? Eliezer, preste atenção. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Que hoje estão pregando um evangelho tão barato e tão facinho, que parece que Jesus tem que ficar correndo atrás do pecador e pegar no colo para levar para o céu. Eu vou dar uma notícia, não é um noivo que vai, é a noiva que vem. Estão pregando um evangelho tão barato, que alguém perde a vida na prática do pecado, e os advogados de plantão dizem assim, mas Deus é tão amor. Olha, irmãos, eu não quero julgar nem quem sobe, nem quem desce. Eu só quero ficar com o que diz a Bíblia. Apertado é o caminho, e estreita é a porta. Jesus disse, quem quiser vir após mim, eu na frente e ele atrás. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz diariamente e vem. Não sou eu que vou, é você que... Oh, glórias a Jesus. Irmãos, preste atenção. Você nunca vai ver um desviado sair pela porta. O desviado só tem um caminho de fuga. Janela. Sabe por quê? Porque uma vez dentro da arca para sempre. A não ser que se suicide e se pule pela janela. Eu tenho 44 anos de vida, todos eles na igreja. Tenho muita coisa que aprender, mas uma coisa eu já aprendi, não é fácil chegar no céu. E tem um comigo aí também, irmão. Quando Deus chama, olha, preste atenção aqui. Quando Deus chama Noé, Noé não era arquiteto, Noé não era engenheiro, Noé não era marceneiro, não tinha ferramenta. Deus chega na casa de Noé e diz, o projeto é esse aqui, quer se salvar? Faça a arca e entra dentro. Ele encara o desafio 100 anos. Constrói a arca e agora chegou uma segunda ordem. Coloca os animais, cada um casal, para dentro da arca. Quem sabe Noé disse, eu vou colocar só os domésticos. Deus olhou e disse, não, coloca os selvagens também. Porque dentro da arca tem de tudo, irmão. Dentro da arca tem os domésticos, mas dentro da arca tem os selvagens. Dentro da arca tem aqueles que o pastor fala assim, eu preciso de você amanhã 7 horas. 15 para 7 eu estou aí, pastor. E tem aqueles que o pastor fala, eu preciso de você amanhã para nós fazermos tal coisa. Eu quero ver ele fazer, eu fazer. Ele manda na casa dele, em mim não. Tem os domésticos, mas tem os selvagens. Mas eu quero crer que Deus hoje trouxe só doméstico. Ô irmão, quando Noé acaba de construir, pôr os bichos, que ele fecha a porta por dentro, o texto vai dizer o quê? E veio Deus e selou a porta por fora. Eu quero ver sair daqui de dentro. Mas pasme os irmãos, tem gente que sai, irmão, mas não é pela porta, sempre é pela... Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos.
Eu em 44 anos de igreja, eu nunca vi, você pode ter visto, mas eu nunca vi alguém que você vê afastado da igreja e diz assim: meu irmão, minha irmã, sentindo falta de você na igreja. Eu nunca vi essa pessoa dizer assim: sabe por que eu estou fora da igreja, pastor? Porque eu não tenho vergonha, porque eu brinquei café, eu que fui um relaxado. Eu nunca vi. Ele sempre tem uma desculpa, porque sempre quem pula pela janela tem uma desculpa. Você não viu o que está acontecendo, não? Você não viu aquele grupinho que existe, não? Você não conhece? Você não viu a olhada e a indireta que o pastor mandou para mim, não? Eu vou dar uma notícia para você. Sabe essa porta que você entrou? A mesma porta que você entrou continua aberta se você quiser sair. E eu quero voltar em Jabuticabal. Me ajuda, Jesus, porque o negócio está apertando aqui. Irmão, você já parou para pensar? Noé 1 ano e 1 mês dentro da arca, 1 ano e 1 mês com o sogro, 1 ano e 1 mês com a sogra, 1 ano e 1 mês cunhado junto. Quero crer que tinha dia que Noé estava por aqui, ó. Noé disse: eu não consigo abrir a porta, mas como eu fiz a arca, eu sei que tem uma janela. No terceiro andar tem uma janela. Mas quando ele subia no terceiro andar, que ele abria a janela, aqui fora, morte, cadáver, putrefação, cheiro mau, calamidade. Ele olhava para dentro, olhava para fora, olhava para dentro, olhava para fora. Quem sabe ele pensava: aqui dentro está difícil, mas pior está lá. Fica onde Deus te colocou, porque aqui dentro você está salvo. Não é a noiva, não é o noivo que vai, é a noiva aqui. Não, eu vou lá. Agora Abraão diz assim: se a moça, olha o que ele está dizendo, se a moça não quiser vir, aí você está livre desse teu juramento. Só tem uma coisa, ô Eliezer: não prometa nada para ela. Ela tem que vir porque tem que partir dela, não por interesse. Porque o que eu quero para o meu filho é uma noiva, não uma prostituta. Quem se vende e se entrega por interesse é prostituta. A noiva se entrega por essência. Eu não o adoro pelo que ele tem, eu o adoro pelo que ele é. Rábia, uma iraniana que viveu no ano 800 depois de Cristo, ela fez uma frase que virou uma oração. Ela falou: Senhor, se eu te adorar com medo de ir para o inferno, queima-me no fogo do inferno. Se eu te adorar com interesse de morar no paraíso, me exclua do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconde de mim a tua face. Eu não adoro pelo que ele tem, eu adoro pelo que ele é. Eliezer disse: eu consigo fazer o juramento. Coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz o juramento. E quando ele sai, a Bíblia vai dizer no verso 10: e tomou Abraão 10 camelos dos camelos do seu senhor. Quantos camelos ele pegou, irmãos? Os irmãos estão comigo, irmão? Quantos camelos ele pegou? 10 na Bíblia fala da plenitude do que Deus tem para nós. Eu vou tentar traduzir: da totalidade do que Deus quer fazer conosco na nossa chamada. Não deu certo. Eu vou tentar traduzir aqui. Quem canta, irmão, tem que cantar com plenitude. Quem toca tem que tocar com plenitude. Quem prega tem que pregar com plenitude. Você não está entendendo? Eu vou traduzir. Não é ter voz bonita, não. Porque voz bonita não quer dizer nada. Pode ter uma voz afinada e ficar ecoando dentro das 4 paredes, mas pode ser desafinado. Mas se tiver vida com Deus, atravessa o telhado, chega no trono e a resposta vem. Deus não está atrás de gogó de ouro. Se tivesse atrás de gogó de ouro, não estava na igreja, estava em show. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito. Só quem veio adorar pode dar um glória. Olha, irmão, pastor Reginaldo, eu tenho pavor de quando a gente olha, por exemplo, para quem canta na igreja, seja homem, seja mulher. Eu vou usar minha esposa de exemplo aqui, porque é melhor eu ir em casa. Falar: irmã, a senhora está com a oportunidade de louvar a Deus com o hino. Eu? A senhora? Ai, meu Deus. Irmão, pega leve, senão a senhora vai se entregar aí. Ó, a senhora não pode louvar? O senhor não avisou. Se o senhor tivesse avisado, eu vinha preparado. E precisa avisar para vir preparado? Se sabe que canta, por que já não vem com uma bala na agulha? Sabe o que é isso, irmão? Só veio com um camelo. Deus está dizendo: eu não tenho um para te usar, não. Eu tenho 10 camelos para te usar na chamada que eu tenho com você. Ele pega 10 camelos.
E o verso 10 vai dizer: e a fortuna do seu senhor estava nas suas mãos. Vamos para... O pastor está dizendo assim: e o pregador que tem uma mensagem só? Só tem um camelo. Tem uns que só andam com a pata do camelo, irmão. Deus está dizendo: eu não tenho uma pata não, eu tenho 10 camelos para te usar. Mas vamos para frente aqui. O texto vai dizer, irmãos, que ele pega a fortuna de Abraão, que estava sob os seus cuidados, pega os 10 camelos e vai para a Mesopotâmia. A história diz que foram 30 dias de viagem. Quantos dias, irmãos? Quando ele chega na boca da cidade, ele não entrou. Ele foi na fonte. Ele disse: eu vou ficar na fonte, porque eu sei que as moças dessa cidade saem na fonte para buscar água de tarde. A pergunta é, irmãos, o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Agora eu fui profundo, hein, irmão? O que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Ele sabia o que era para fazer: buscar uma esposa para Isaac. Mas como é que eu vou fazer isso? O que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? O verso 11 vai dizer: e desceu Eliezer na fonte e ajoelhou com seus 10 camelos e foi orar. Quando você souber o que é para fazer, mas não saber como fazer, vai orar na fonte, que Deus tem resposta para você na fonte. Até os camelos ele pôs de joelho. Aqui ninguém veio passear não, todo mundo vai orar. Tamo junto, varão. Irmãos, presta atenção. Esse homem fez uma das orações mais desafiadoras e ousadas que para mim a Bíblia pode dizer. Todas as vezes que eu falo desta oração que esse homem fez, eu me lembro da oração de Elias. Mas eu quero crer que ele foi mais ousado que Elias. Porque Elias, quando estava diante de Acabe com os profetas de Baal, Elias estava tão cheio, irmão, que há quem diga que ele estava suando azeite, cuspindo fogo e rotando brasa. Aquilo ali para ele foi um café pequeno. Quando chega a hora de Elias, que ele manda consertar o altar, olha como ele orou: pouco, curto, simples e objetivo. Senhor, eu quero que o Senhor mostre para este povo que eu sou o teu filho e que tu és o meu Deus. O Senhor manda fogo. Agora Eliezer fez uma oração, irmão, que tem que ser de Monte Santo de Minas, terra de macho. Não foi isso que falaram aqui? Para poder fazer essa oração. Olha que esse homem começa a orar, irmão. Olha como ele começa a orar: Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Faze beneficência para o meu senhor Abraão. Presta atenção, irmão. Eu estou de pé junto à fonte de água dessa cidade, onde as filhas dos varões dessa cidade saem para buscar água. Não me deixe eu errar na escolha da moça que vai ser nora do meu senhor. Aí ele começa a pedir: Senhor, me dá sinais. E através dos sinais eu não vou errar na escolha das moças. E ele começa a pedir sinais assim: primeiro, a moça que for nora de Abraão, que ela desça na fonte. Eu não preciso ser profeta para dizer para os irmãos que os irmãos conhecem pessoas que poderiam estar hoje na fonte, mas não vieram. Porque tem gente que a fonte está jorrando, mas prefere ficar em outro lugar do que descer na fonte. Ele diz: primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, mas não traz o cântaro. Ele entra vazio e sai vazio. Mas eu quero dar uma notícia: se você esquecer o cântaro, Deus vai dar um cântaro para você e encher o teu cântaro, porque a fonte está aberta. Terceiro, que ela desça com cântaro e encha o cântaro de água. Aí o quarto foi para arrancar touca, irmão. Ele diz assim: Senhor, o quarto sinal que eu peço: primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela enche o cântaro de água. Quarto, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Pode parecer simples, né, irmão? Mas eu estou falando de um tempo em que a cultura, a moça, a donzela, não parava para falar com um homem. E um homem não parava para falar com uma mulher que ele não conhecia. Um rabino não andava do lado da esposa na rua, em rua pública. O rabino ia na frente e a mulher vinha atrás.
O Evangelho de João, capítulo 4, vai dizer que quando Jesus dispensa os discípulos para comprar alimento e ele ganha a mulher samaritana, salva ela, o texto vai dizer que quando eles voltaram, a Bíblia diz assim, lá por meados do verso 26, e admiraram-se muito do que Jesus estava fazendo. O original vai dizer, quase se escandalizaram acerca daquele negócio. Jesus conversando com uma mulher na boca de um poço. Quando Eliezer fala assim, eu vou pedir água para ela e ela não vai negar, para nós é simples. Uma moça vê um senhor de idade e dizer, eu preciso pegar água. Na nossa cultura a moça vai dizer assim, fica aí senhor que eu busco água para o senhor. Mas na cultura deles, então quando ele faz esse pedido, ele fez um pedido desafiador. Eu vou pedir e ela vai me dar. Agora o quinto sinal é só para crente que tem o calibre grosso, irmão. Ele disse assim, e tem uma coisa, Deus de Abraão, para mim eu peço, mas para os meus camelos é ela que vai oferecer. Rapaz do céu. Irmãos, preste atenção aqui. Os irmãos sabem quantos litros de água bebe um camelo com sede de uma vez só? 100 litros de água. Ele trouxe 10 camelos. Agora preste atenção, um cântaro de água cabia 12 litros e meio. Eu não vou nem fazer a conta de quantos cântaros ela tinha que buscar com 12,5, porque vai queimar os neurônios. Eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil. Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo ela tinha que descer na fonte 7 vezes. Como ele tinha 10 camelos, ela tinha que descer na fonte 70 vezes. E ele diz, para mim eu peço, mas para os meus camelos é ela que vai oferecer. Se eu estivesse lá, eu ia falar, ô irmão Eliezer, pega leve aí, varão. Nós vai ficar um mês aqui atrás dessa moça, a moça não vai aparecer não. Vai aparecer até moça boa aí, mas esse pedido aí, mas ele não mudou a oração não. Quem muda sou eu. Quem muda é você. Quem muda somos nós. Mas Eliezer, é assim que eu quero e é assim que vai acontecer. Irmão, a oração desse homem foi uma flecha. Do jeito que ele mandou, o trono pegou e devolveu. Porque tem hora que a gente desacredita do Deus que a gente serve, irmão. E a gente em parábolas diz assim, Senhor, não é que o Senhor não pode fazer, mas o que eu estou pedindo... Você pode duvidar do teu pedido, mas do Deus que você está pedindo, não precisa duvidar não. A moça está solteira, fala para Deus assim, Senhor, eu quero um moço alto, forte, bonito, com os olhos claros. O tempo vai passando, não tem ninguém de olho claro na tribo. Ela diz, Senhor, não precisa ter olho claro não, me enxergando é o que interessa. Dá uma ajeitadinha para ver se acontece mais. Mas Eliezer não mudou não. Eliezer disse, eu vou ficar na fonte, aleluia, e eu vou esperar a resposta na fonte. Aí o texto vai dizer assim, ó, e estando, verso 15 diz assim, ó, e estando Eliezer ainda orando, chega a Rebeca. Deus tem resposta para alguém que entrou hoje aqui na fonte. Moça donzela, bonita, cântaro na mão e Eliezer olhando, irmão. Ó, vem comigo aqui. Ela não olhou nem para ele, mas ele de olho nela. Quem sabe ele pensou, primeiro sinal aconteceu, desceu na fonte. Segundo sinal, está com o cântaro, ela precisa encher. Ela desce na fonte, enche o cântaro, vira e volta subindo embora. Ele diz, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, está zerado. Mas agora faltam os 2. Para mim eu peço. Ô moça! Ela parou e disse, pois não, senhor. Você me dá um pouco da tua água? Se ela dissesse não, ela não sabia o que ela estava rejeitando. Mas ela também não seria reprovada. Sabe por quê? Porque a cultura era essa. Mas quando ele disse, moça, me dá um pouco da tua água... Ela disse, pois não, senhor. Ele disse, quarto sinal já foi. Ela se inclina e começa a despejar a água do cântaro dela na mão dele. Ele começa a beber e ele de olho nela. E ela colocando água na mão dele. Enquanto ele está bebendo, ela corre os olhos no camelo e pergunta, os teus camelos já beberam água, senhor? Não, ainda não. Então vai bebendo água do meu cântaro que eu vou pegar água para os teus camelos. Louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão. Eu tinha dado um glória melhor do que esse. Deus está dizendo para alguém, eu tenho resposta para você que está na fonte. Irmãos, me permita, antes da gente continuar aqui, me permita eu abrir um parênteses aqui.
Eu sou de São Paulo, nascido e criado na capital. Jesus me trouxe para Catanduva, se Jesus não voltar ou permitir eu cumprir. Chegar em novembro vão fazer 9 anos que Jesus me trouxe nessa cidade. Sabe, pastor Reginaldo, eu não tenho lembrança nesses 30 anos pregando a palavra de Deus, de eu ter falado isso, mas pode ser que eu tenha falado, mas eu já vi muitos pregadores dizendo, a primeira igreja é a minha casa. Não é isso? E é uma verdade. Quando chegamos em Catanduva, que nós alugamos o salão para abrir o trabalho, pastor, nós com muita coragem, abrimos o salão, compramos 150 cadeiras. Já pus umas 10 no púlpito, mas no púlpito só tinha eu. E na igreja meus 3 membros. 147 cadeiras vazias. E os 3. Irmãos, um dos maiores desafios que eu tive na minha vida foi olhar para os 3, com a igreja vazia, só com 3, e dizer para os meus filhos e minha esposa, a Sara com 2 anos, o João Vitor com 5 na época, eu dizer, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Poxa vida. Viajando o Brasil, pregando para a multidão, abri mão de tudo isso, não por causa da minha casa, mas uma casa vazia. Eu pensei que nós ia chegar bombando. Falei, Senhor, me arranca daqui. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Me arranca daqui, me arranca daqui. Fui pregar em São José dos Campos. Quando eu acabei de pregar, que eu entrei dentro do carro, um amigo meu dirigindo o carro, eu afrouxando o nó da gravata, na frente tinha um ônibus, uma caravana que veio de Araras para São José dos Campos. O meu amigo disse assim para mim, olha, eu acho que esse irmão quer falar com você. Quando eu ergui a cabeça, o irmão desceu do ônibus e veio abanando. Eu abaixei o vidro, ele disse, irmãos, Pai do Senhor, desculpa, eu estava dentro do ônibus para ir embora, mas Deus mandou eu descer e trazer uma mensagem para o senhor pregador. Eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Eu falei, não, agora o senhor pegou pesado, senhor. Eu já não estou feliz. O senhor falando que me escondeu. Falei para o meu amigo assim, rapaz, mas Deus me deu uma agora, hein? Ele falou, mas por quê? Eu falei, falou que me escondeu em Catanduva. Ele falou, mas o que tem? Eu falei, que tem que quando Deus apresenta, ninguém esconde, mas que quando Ele esconde, eu quero ver quem é que acha. Eu já estou longe da minha terra, e Deus me escondendo, quem é que me acha aqui, irmão? A gente dormimos, presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Dormimos 5 anos no chão. Nosso guarda-roupa foi 4 anos o porta-mala do carro. Dormimos no chão para as crianças poderem dormir em cima da cama, em 2 cômodos. Não estou falando isso com lástima não, viu, irmãos? Estou falando que Deus permitiu eu viver. Quando nós íamos viajar, minha esposa descarregava todo o carro e punha em cima da cama. Guardávamos a mala. Quando chegávamos de madrugada, tocava nós guardar toda a roupa de cima da cama, dentro de um porta-mala, para poder pôr as crianças para dormir. E Deus ainda disse, eu estou te escondendo aí. E um dia, mas o quintal era grande, a casa era pequena, mas o quintal era grande. E eu plantei um pé de manga no quintal, irmão. E eu estou aguando meu pé de manga enquanto a Sheila está colocando a congregação para dormir. É a minha congregação, irmãos. E eu tenho um sono muito leve. Se eu deitar e dormir, fazer barulho, eu acordo. Se eu acordar, eu vejo a madrugada entrar. Então eu falava para a Sheila, coloca as crianças para dormir, para quando eu entrar, já está quietinho. Eu estou aguando o pé de manga. Em São Paulo a gente não vê estrela, tudo nublado. Mas aquele dia eu olhei para o céu e falei, meu Deus, como o céu está estrelado. E eu aguando o pé de manga. De repente eu olhei no meio das estrelas, eu vi uma luzinha piscando, fixei os olhos, um avião passando. O bairro muito quieto, silencioso. Eu desliguei a mangueira para mim tentar escutar o barulho do avião. Não escutei nenhum barulho. Falei, meu Deus, esse avião está alto demais. Peguei o telefone e falei, esse cara pode ser o piloto, mas nessa altura ele não pousa em Rio Preto nunca. O aeroporto mais perto é de Rio Preto. Peguei o telefone e liguei para um amigo meu que é piloto de avião, que inclusive era esse que estava comigo em São José dos Campos. Falei para ele, meu irmão, desculpa de te incomodar. Ele falou, não, pode falar. Falei, rapaz, estou vendo um avião passar aqui no meio das estrelas aqui, mas está tão alto, que esse cara pode ser um piloto, ele não pousa em Rio Preto nunca. Para onde ele está indo, será? Ele disse, eu estou com a tela aberta aqui. Ele disse, ou vai para o norte e nordeste do país, ou vai para os Estados Unidos, porque em cima da tua cidade também é rota de voo internacional para a América do Norte. Conversamos meia hora, desliguei o telefone, aguando o pé de manga, inverno, porque se quiser ter fruta no verão, tem que cuidar do inverno. Dá até tema de mensagem, irmão. E eu estou aqui aguando o pé de manga, passou uma meia hora que eu conversei com ele, tocou o telefone, quando eu olhei, atendi um missionário amigo meu em São Paulo. Quando eu disse alô, ele falou assim, ô meu amigo, eu liguei para te fazer um convite, mas quando eu ouvi tua voz, Deus me deu um recado. E eu estava doido para ouvir o recado, irmão. Eu falei, pode falar. Ele falou, não, primeiro eu vou fazer o convite. Eu quero que o senhor venha pregar numa vigília que eu estou dirigindo em São Paulo. Está fechado, vou pregar.
Conversamos mais uns minutos e ele não falava nada. Quando ele disse, fica com Deus, companheiro, até o dia da vigília. Eu falei, não, tem um recado. Eu estava doido para ouvir Deus falar, tu está saindo daí, chegou teu tempo, está vencendo, doido. Ele disse, não, eu vou te entregar, não esqueci não. Assim te diz o Senhor, eu te escondi nesta cidade chamada Catanduva. Falei, pronto, agora, e duro que foi eu que pedi, eu que cutuquei o vaso para entregar. Não posso nem reclamar. E Deus falou mais algumas coisas tal, e no meio da profecia Deus tomou a boca dele e disse assim, mas para tu saber que eu te escondi nessa cidade, não para te matar, mas porque eu tenho algo contigo e que a tua casa, viste tu esta aeronave que passasse a poucos minutos por cima da tua cabeça, eu vou te colocar dentro dela. Tu vai chegar num país de um território que tu não entende o idioma, mas para você saber que é mérito meu, não é teu, que tu vai chegar naquele país, eu vou preparar alguém para cuidar de ti naqueles dias. E quando tu chegar no aeroporto daquela cidade, alguém preparado por mim vai olhar para você e vai dizer, eu sou o homem que Deus preparou para cuidar do Senhor aqui nestes dias, assim diz o Senhor. Fica na fonte que Deus tem resposta para você na fonte. Desliguei a mangueira, pastor Reginaldo, fui lá dentro de casa e falei para Sheila, Sheila, você não sabe para onde eu vou. Vou para onde? Estados Unidos. Falei, quem falou? Você não sabe de nada. Contei o que tinha acontecido, ela disse, amém. Voltei para aguar o pé de fruta lá. Passaram-se mais meia hora da primeira com mais meia hora da segunda, 1 hora. Guarde isso, porque Deus é detalhista. E aquele dia eu estava tão agoniado que eu queria conversar com alguém. Tocou o telefone, quando eu olhei, era um número meio esquisito, a gente matutão, né, irmão? Matutão, falei, eu acho que é alguma operadora querendo trocar meu plano, mas hoje eu vou conversar com essas irmãs aqui. Eu estou com tempo. Atendi e disse, alô, a voz demorou uns segundos para falar. Eu disse, alô, alô. Eu disse, está demorando demais. Falei, quem está falando? Está demorando demais. De repente tocou de novo, eu olhei. Como eu estou com tempo, eu vou atender. Quando eu atendi, disse, alô, a voz disse, pastor Isaías. Falei, sou eu mesmo, quem está falando? Não desliga não, o senhor não me conhece. Sou do estado da Flórida, Estados Unidos. Estou te ligando para te fazer um convite, meu irmão. Será que o senhor aceita vir aí do Brasil aqui para pregar na nossa igreja? Falei, mas o senhor me conhece de onde? Não, não conheço não. Eu faço faxina aqui nas casas e eu coloco pregações. E um dia eu vi a do senhor, gostei. Passei para o presbítero que gostou, que passou para o tesoureiro que gostou, que foi passando para a igreja e gostaram. E há 1 hora atrás nós sentamos para fazer a reunião da programação do culto. E quando nós fomos falar quem é o pregador, o tesoureiro disse, me arrepiou aquele irmão, hein? O diácono disse, está me arrepiando também. Eu disse, mas eu estou aqui em Catanduva arrepiado também, meu irmão. O senhor pode ouvir. Tirei o visto americano para resumir por causa do horário, entramos no voo. Irmãos, você pode estar em Minas, no Nordeste, no Sul. Você pode estar em qualquer lugar do país. O sotaque é diferente, mas tu entende. Mas pisar numa terra que tu não entende nada, irmão. Eu com a minha mochila de obreiro, na hora que eu saí naquele portão de desembarque, porque a palavra da vez era exit. Eu falei, eu vou exitar é nada. Se eu sair lá fora não saber voltar, mas eu tive que sair. Quando eu saí no saguão, um mar de gente esperando os voos que estavam chegando para o desembarque, eu encostei num cantinho para não atrapalhar quem estava saindo, corri os meus olhos na multidão, mas no meio da multidão eu vi um obreiro com uma plaquinha escrita assim, pastor Isaías de Oliveira de Catanduva. Não, porque Deus é terrível, né, irmão? É como se Deus estivesse dizendo assim, você está aqui, mas você não é daqui não, você é de Catanduva. Vai que eu me empolgasse e não quisesse voltar e levasse a família, né? Mas pastor Isaías de Oliveira, de Catanduva. Eu abanei a mão para o obreiro me viu, cruzou a multidão. E quando ele chegou perto de mim, eu falei, pai do Senhor, irmão, prazer em conhecer. Ele disse, prazer é todo nosso. Fique em paz, pastor, eu sou o homem. Que Deus preparou para cuidar de você aqui nestes dias. Prepare um glória melhor do que esse. Fica na fonte, porque tem resposta de Deus para alguém na fonte. Ei, calabachouria lamai. Pode ter proposta que aos teus olhos é melhor, mas Deus manda dizer, fica na fonte. Olha, irmãos, quando Eliezer bradou, louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão, que usou de beneficência para com ele e a sua casa, ele abriu a bolsa, pegou adorno e deu para Rebeca. Preste atenção, ele abriu a bolsa, pegou o presente e deu para Rebeca. Porque a ordem era o seguinte, vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz.
Eu vou repetir, não precisa dar glória não, é para tu guardar mesmo. Vai, procura, acha, prepara e traz. Ele disse, eu vim, procurei, achei, vou preparar para levar. Ele pega presente e dá para ela, quando ela olha, ela se adorme e corre para casa. Preste atenção no que eu vou dizer. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Prepare o glória, meu irmão, que você vai levar hoje na fonte, receber na fonte, tu vai levar para a tua casa. Receba esta palavra. O texto vai dizer que quando ela chega em casa, preste atenção aqui, irmão. Quando ela chega em casa, o Labão, o irmão dela, está na porta e diz assim, da onde você vem? Ela disse, eu estou vindo da fonte. E aonde, com todo respeito, irmão, e de onde você ganhou esses presentes aí? Eu ganhei de um senhor que está lá na... Ele olhou e disse, quem vai na fonte agora sou eu. Ele sai correndo e vai para a fonte, porque preste atenção. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. E quando ela chegou em casa com o que ela recebeu na fonte, quem estava em casa quis descer na fonte. Levanta a mão que eu vou profetizar. O que você vai levar para a tua casa hoje vai despertar interesse em quem está na tua casa e vai querer descer na fonte junto com você. Se você não entendeu, receba a profecia. Deus visita balcão de boteco, Deus visita balcão de padaria, Deus visita a balada, a noitada, Deus visita a biqueira de fumo, Deus arranca de lá, dá um banho de sangue e coloca do teu lado para dar glória junto com... Receba esta palavra. Irmão, Eliezer não correu atrás de Rebeca, não. Falou, irmão, um senhor de idade vai ficar correndo atrás de uma moça nova? Mas não alcança nunca. Ele disse, eu desci na fonte, pedi na fonte, Deus me respondeu na fonte, eu vou ficar na fonte. Quando deu alguns minutos, passou alguns minutos, chega Labão na fonte, olhou para Eliezer e disse, é o senhor que viu uma mocinha que saiu daqui quase agora e o senhor deu uns presentes para ela? Foi o senhor? Eliezer disse, sou eu mesmo. Labão disse, o senhor não quer ir para casa? Tem pastagem para os seus camelos e refeição e descanso para o senhor. Eliezer entendeu que Deus estava no negócio, falou, eu vou. Quando sobe na casa de Rebeca, que chega lá na casa de Rebeca, a primeira coisa que Labão disse, solta os camelos no pasto. Quando soltou os camelos no pasto, Labão disse, agora vamos para casa, você precisa conhecer a minha casa. Quando Eliezer chega na casa, que ele pisa no batente da porta para entrar, o pai de Rebeca disse, só um minutinho, senhor, espera aí na porta. Eliezer parou, porque o dono da casa mandou. Eliezer disse, o senhor está bem convidado e pode entrar aqui na minha casa, mas antes de entrar da porta para dentro, me permita eu trazer uma bacia de água que eu preciso lavar os teus pés. Porque tem gente que quer entrar na casa e sentar na mesa, mas não quer deixar ele lavar os pés. E só senta na mesa quem deixar ele lavar os pés. Perceba que na fonte ele recebeu água, e em casa também ele recebeu água. Só que na fonte ele recebeu água para suprir uma necessidade. E na fonte ele recebeu, e na casa ele recebeu água para lavar os pés. O que isso quer dizer, pastor? Quando você vem num culto como esse, irmão, Deus pode fazer um milagre que você precisa assim, ó. A pessoa vem na igreja, eu preciso de um emprego, Deus abre a porta no outro dia. Cura, casa, carro. A pessoa ficou tão feliz que não quer mais saber de nada. Para ela tá bom vir na fonte e voltar para casa. Tem uns que se embriagam tanto com o presente que recebeu na fonte que nem na casa volta mais. Você encontra alguém na rua e diz assim, meu irmão, faz tempo que você sumiu da igreja, rapaz. É que agora eu estou trabalhando. Não estou tendo mais tempo. Olha, que correria. Você não tem noção. Mas o dia que dá, eu vou lá na fonte visitar vocês. Sabe o que é isso? Recebeu água para matar a sede, suprir a necessidade, mas nem entrou na casa. Se gostou do que recebeu na fonte, se sentar na mesa. Mas sabe por que tem gente que não consegue sentar na mesa? Porque para entrar na casa e sentar na mesa, tem que dar os pés para ele lavar. E paz, meus irmãos, culto de ensino é outro dia. Mas já que nós estamos aqui, acabar o culto eu vou embora mesmo, então receba essa palavra. Tem gente que está tão gostoso, é tão feliz e está tão acostumado e gosta tanto da vidinha que leva que ele não quer mudar de vida não. Eu gosto de ir na igreja. Você gosta, irmão? Gosto. Mas você é crente? Não, crente não. Mas eu gosto de ir lá. Eu vou lá, eu adoro, eu canto um zino lá. E olha, o último culto que eu fui estava tão gostoso, até me arrepia. Que profundo, irmão.
ouviu um hino, se arrepiou. Só molhou a cabeça do dedão e já está achando que é profundo. Deus está dizendo, vem para dentro do rio que você vai ver como a água é boa. Mas tem que deixar eu lavar os pés. Porque quando eu deixo ele lavar os meus pés, o que está faltando ele acrescenta, mas o que está sobrando ele tira. E tem gente que não quer mudar de vida não, irmão. Ele adora dar um glorinho aqui, mas adora balançar o esqueleto lá. Mas eu tenho uma notícia para você, da mesma fonte não sai 2 tipos de água. Quer sentar na mesa? Deixa eu lavar os teus pés, diz Deus. Não, pois não. Eu vim para isso. Lavou os pés, entrou na casa, sentou na mesa. Quando sentou na mesa, alguém disse assim para ele, o que está na mesa é para você. Pode pegar o que você quiser. Você já veio em culto que Deus tomou a boca do profeta, do cantor, do pastor, do pregador, seja de quem foi, e falou assim, a mesa está posta, a mesa está preparada. Aí tem gente ficando, que oração? Nossa, ainda, meu Deus, eu vou lá beber uma água. Diz, oxe, senta na mesa, desfruta da mesa. O que está na mesa é para você. Ele sentou na mesa e alguém diz, pode comer, pode pegar, pode guardar, faça o que você quiser, o que está na mesa é seu. Ele disse, antes de eu comer, eu preciso falar uma coisa. E aí eu gosto disso aqui. Ele poderia começar assim, me chamo Eliezer, sou tutor e cuidador dos bens de um homem que já está velhinho, não manda mais nada. Eu obedeço ele, mas quem manda lá sou eu. Eu compro, eu vendo, eu granjeio, eu negocio, eu mando no que é dele. É dele, mas quem manda lá sou eu. Ele poderia ter começado assim, né, irmão? Mas ele deu um show de humildade. Quando ele começa o texto, ele começa assim, e disse Eliezer, eu sou servo. Está no pasto, mas não é meu. Está na bolsa, mas não é meu. Eu dei para a menina de vocês, mas eu não dei do que é meu. Eu dei só do que eu cuido, porque não é meu. É do meu Senhor e o meu Senhor mandou dar para ela. Porque eu tenho ranço de gente metida, irmão. Não, desculpa falar. Às vezes, irmão, a pessoa chega na igreja com aquela cara... Ontem uma irmã pregando na nossa igreja disse assim, pastor, quando eu conheci o senhor, porque o meu marido falava do senhor, eu fui procurar o senhor no YouTube, e quando eu olhei, falei para o meu marido, mas dá até medo de ir na igreja do pastor. Meu marido disse, por quê? Falei, ó como ele é bravo, no vídeo ele já é bravo. Eu falei, não sou bravo não, eu sou feio. Eu não sou bravo, eu sou feio. Viu? O que eu quero dizer com isso, irmão? Tem gente que acha que para adquirir respeito e ficar com fã-clube tem que entrar fechado. Com aquela cara de não me toque, não me rele. Como é feio gente metida, irmão. Onde eu chego cumprimentando mesmo. O que tem? O meu irmão, o mesmo cravo que foi ferido na mão por mim, foi ferido por ele também, ué. Por que eu quero ser melhor do que ele? Olha, irmão, a pessoa ser metida da porta da igreja para fora é feio, mas pelo menos é lá fora. Metido porque tem carro bom, casa boa, emprego bom, posição boa, é herdeiro, seja lá o que for. É feio, mas é lá fora. Mas dentro da igreja se exibir porque canta, se exibir porque prega, se exibir porque toca. Deus está dizendo, está com você, mas não é teu. É dele, por ele, para a glória do nome dele. Eu fui pregar numa igreja, pastor Sidney, uma igreja grande, como a dos irmãos, mas com 2 galerias frontais assim, ó, e uma galeria lateral de cada lado, uma aqui, que batia com a primeira galeria, e uma segunda galeria mais alta. Me colocaram sentado nessa cadeira. Aqui era a cadeira do presidente, e um corredor que entrava para o púlpito. O púlpito devia ter uns 100 obreiros. E eu estou sentado aqui, o presidente aqui, ó. Aí chegou um diácono, e na noite quem ia louvar era uma cantora conhecida no mundo gospel aí. Que paz, meus irmãos, eu tenho até de dificuldade de pregar com esse povo, não por causa deles, por causa do povo que vem ver eles. Porque tem gente que quando acaba de ver o seu cantor predileto cantar, vai para a cantina, para o banheiro, fica esperando lá fora para correr atrás. E eles nem atenção dão. Nem atenção dão. E fica correndo atrás lá, correndo atrás. Meu irmão, se você quiser me dar parte do Senhor, amém. Se você não quiser, fica com a tua, que eu fico o caminho, está tudo certo. Aí o diácono chegou no presidente e disse assim, presidente, eu não queria ouvir, irmão, mas ele falou na orelha do pastor que estava do meu lado. Deus me permitiu ouvir só para falar para os irmãos. Quando disse assim, presidente, a cantora chegou, ela está lá no carro.
Presidente pequenininho assim, irmão, mas de um calibre grosso. O presidente olhou para o irmão e falou assim, e? Aí o diácono disse assim, e que ela pediu para mandar uns diáconos lá para fazer um cordão de isolamento para ela poder entrar na igreja. Ah, Senhor, teu sangue tem poder. Mas o pastor não arriou não, irmão. O pastor olhando para ele disse assim, meu querido, fala para ela que a igreja tem 3 portas. Frente, lateral e dos fundos. Eu não quero que ela entre por trás. Eu não quero que ela entre pela lateral. Eu quero que ela entre pela da frente e pelo corredor do meio. Primeiro. Segundo, se ela não quiser, ela não é obrigada. Pode mandar ela para o hotel descansar e já dar a oferta. Não, segura aí, eu nem falei ainda, uai. Segura aí. Manda ela para o hotel já com a oferta dela e falar que está tudo certo. Agora diga para ela que nós queremos assim, porque o Deus que habita no nosso meio, que morreu por nós, passeia no nosso meio, não é ela que vai entrar escoltada aqui não. Ó, toma. Mereceu, meu irmão. Se todo mundo agisse assim, tinha menos estrelão no meio da igreja, irmão. Esses dias eu fui pregar numa igreja lotada, mas lotada a igreja, mas não tinha lugar para pôr o pé. A igreja grande, mas gente de pé nos corredores lateral. A cantora da noite. Aquelas cantoras que ganhou o concurso de disputa de cântico aí nos programas de TV, ela era a cantora da noite. Nada contra. Mas com uma garrafinha de Gatorade. Número 2. Puxa vida, a igreja olhou, a igreja travou na hora, irmão. Tá. O pastor olhou para mim e falou assim, antes do senhor ministrar, o senhor veio com um amigo, ele louva? Eu falei, louva. Olhou, pode mandar ele louvar? O senhor fica à vontade. Pode mandar, pastor? Pode mandar. Ele. Irmãos, hoje ele está maior, mas assim, ó, eu até brincava, antes da gente engordar um pouquinho, eu dizia, nós dois é a dupla 11, 2 número 1. Quando soltou o playback, ninguém dava nada, irmão. Por que depois da fulana dá um moço desse aí? Mas o céu envergou, a igreja flutuou. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Temos que parar de estrelismo, viu? Temos que parar de favoritismo. Temos que parar de ficar bajulando. Você tem que orar por quem ora. Você tem que clamar, buscar e lutar para ir morar no céu. Morar no céu. Eliezer sentou na mesa e disse, eu sou servo. Aí ele conta toda a história que eu contei até agora. Um homem chamado Abraão, pai de um moço solteiro de 40 anos, mandou eu vir aqui buscar uma esposa. Eu cheguei aqui, eu sabia o que era para fazer, mas não sabia como fazer. Eu orei para o Deus dele e pedi para ele me dar 5 sinais. Primeiro, que uma moça descesse na fonte, que levasse o cântaro, que enchesse o cântaro, que me desse água e matasse a sede dos meus camelos. Para mim eu pedia, mas para os meus camelos era ela que tinha que oferecer. E não é que foi assim? Chegou essa moça de vocês aí, desceu na fonte, com o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela me deu e para os meus camelos ela ofereceu. Aí o texto vai dizer, e Labão disse para ele, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir isso aqui? Labão disse, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio é de Deus, nós não tem nem o que falar. Só tem uma coisa, ver se a moça quer ir, né? Porque se a moça não quiser ir, quem é que vai forçar ela? Ô Rebeca! Ela já saiu pronta, irmão. E ela não saiu pronta do quarto, ela saiu pronta da fonte. No quarto ela só estava se guardando para se entregar. Porque não é amostrada não, tem que se guardar. Quando ela saiu, disse, pois não, irás tu com este varão que você conheceu na fonte? Ela disse, irei. A mãe entrou em cena. A mãe não teve nem oportunidade, coitada. Mas a mãe pediu oportunidade. A mãe disse, será que eu posso dar uma palavrinha? O irmão falou, o pai falou, o senhor está falando, até agora eu não falei nada. Alguém disse, não, a mãe merece. Ô irmã, está com oportunidade, pode falar. A mãe começa mais ou menos assim, faz 65 anos que o meu cunhado foi embora daqui, nós nunca mais vimos. É provável que a minha filha vá e eu não veja mais. Vocês me dão só uma semana para mim me despedir dela? O irmão disse, uma semana não é nada. O pai disse, ela merece, ela é a mãe. Criou, dá uma semana para ela. Se eu estou lá, eu falo, Eliezer, o importante é que achou, dá até 15 dias. Mas Eliezer não se vendeu não. Eliezer disse, não me detenhas. Eu não vim brincar, eu não vim passear, eu não vim mostrar a riqueza do meu Senhor. Eu saí do trono com uma ordem, vim procurar, achar, preparar e levar. Vim procurar, achar, preparar e levar. Prepare um glória. Eu vim, procurei, achei, preparei e vou levar.
Pode ser hoje que a trombeta toca. Como é que nós estamos? Como é que a igreja de Jaboticabal está? Como é que o pregador está? O Eliezer está aqui procurando a noiva. Irmão, não tem texto. Eu vou encerrar porque o meu horário já deu. Não tem texto na Bíblia que exemplifica melhor a trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Deus, de Isaac, de Jesus, de Eliezer, do Espírito Santo e da Rebeca, da igreja. O pai chamou Eliezer e disse: vai lá em Jaboticabal, procura uma parte da noiva para o meu filho. Não ofereça nada. Diga que o caminho é apertado, a porta é estreita e tem que renunciar todo dia. Se ela quiser, ela vem, mas meu filho não vai atrás dela não, é ela que vem. Se ela vir, a gente vai cuidar dela. Eita! Irmãos, presta atenção. Eu não sei se tem pessoas aqui que acreditam em amor à primeira vista. Nem responda. Mas eu sei que tem gente que acredita. O irmão olhou para a moça e disse: é ela. Eu ia pedir para não solar não, que eu me perco, viu, varão? Eu me perco todinho. Se eu quiser cantar aqui agora, vou embora antes da bênção apostólica. Presta atenção. Quando eu olhei para minha esposa, eu falei: é ela. E segundo ela, quando olhou para mim, falou: é ele. Amor à primeira vista. Olhou, bateu, falou: se vou pôr no meu nome. Mas eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de conhecê-lo. Por quê, pastor? Porque quando ela monta no lombo do camelo, se foi 30 dias para ele ir, eu quero crer que foi 30 dias para ele voltar. Você entra no primeiro dia de emprego de escola, você chega em casa, alguém pergunta: como é que foi lá o primeiro dia de emprego? Não foi muito fácil não. Mas eu conheci um rapaz lá chamado Sidney, e ele me deu uns toques, começou a me ensinar, me levou onde almoça, me deu uns toques de quem é quem, e a gente já fez uma amizade. Mas no primeiro dia, em 8 horas de serviço, já fez amizade? Você já parou para imaginar, irmãos, em 30 dias viajando de camelo? Quero crer que os dois ficaram com uma afinidade. E o que aconteceu? O que eles falaram nos 30 dias da viagem? Eu quero crer que Eliezer foi 30 dias aqui no ouvido de Rebeca, dizendo: você vai ver quando você encontrar o teu noivo. Você vai ver quando você conhecer o pai dele. Pensa num homem abençoado. Pensa num moço bom, bonito, bom. Eu quero crer que ela já amou ele antes de conhecê-lo. Porque todo dia o Espírito de Deus, o Eliezer, está aqui dizendo: quando a trombeta tocar e você vê ele face a face. Olha, irmão, ninguém nunca viu ele aqui. Eu já vi quadro pintado dele, pele dourada e olho verde. Eu já vi ele loiro dos olhos azul, mas como ele é, eu nunca vi. Mas eu já o amo. Tenho mais 15 minutos só por causa dessa falha, irmãos. É brincadeira. Quero crer que, irmão, nunca vimos como ele é, mas já o amamos. Só dos cultos que a gente vem aqui. E tem gente que empresta a boca para Deus, porque tem gente que até critica o hino, mas o hino vai cair que nem uma luva aqui agora. Viu? Tem gente que critica um hino que fala 1000 vezes a mesma coisa, mas esse aí deu certo. Porque tem culto que vem alguém aqui, pede oportunidade e canta: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus. Agora o senhor vem. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Segura aí. Como que você sabe que ele é lindo se você nunca viu? Mas todo culto o Eliezer está dizendo aqui: está sentindo esse negócio gostoso? Sabe esse arrepio? Sabe essa vontade de falar do idioma da terra dele? Você vai ver quando você vê ele face a face. Só que preste atenção, irmão. Quando ela chega, olha, eu já estou encerrando. Quando ela chega nas terras de Abraão com Eliezer, o texto vai dizer que ela olhou e viu Isaac de longe. Aí o texto vai dizer assim: e viu Rebeca subindo Isaac pelo caminho da oração. Ela já olhou e falou: é ele. Faz 30 dias que eu ouço falar das características dele, só pode ser ele. Ela desce do lombo do animal, chega no ouvido de Eliezer e diz assim: quem que é aquele moço ali, ó? Aquele moço? É.
Aquele moço é o rapaz que eu fui buscar você para entregar para ele. Aí o texto vai dizer que quando chega, Abraão recebe ela, entrega para o filho, e o texto vai dizer que os dois são introduzidos nas recâmaras do pai. Porque o hino continua dizendo: então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Quantos podem dar glória por esta palavra? Olha, irmãos, se um dia Jesus permitir, a gente continua isso aqui. Porque quando Rebeca viu Isaac e eles se entregaram, não tem texto melhor para falar de quando nós encontrarmos com Jesus. Mas eu encerro a minha fala dizendo: Deus em Cristo te abençoe, Deus te prospere, Deus te faça prosperar no teu ministério, aonde Deus tem te colocado, de fruto e fruto com excelência. E saia daqui com esta frase nessa noite: o noivo vem aí. Quantos dizem amém?